Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é sexta-feira, né? Shabbat shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de acender a chama do conhecimento, mas a partir das 18 horas nós teremos o espírito do temor. Então a palavra do Senhor diz: 6 dias trabalharás e no sétimo entrará no descanso do Senhor. Quem é o descanso, né? É o Senhor Jesus, Yeshua, o nosso Salvador. Então, satisfatoriamente, todo início de semana, nós precisamos apresentar nossa semana diante do Senhor e chegar na sexta-feira, a partir das 18 horas, ceiar com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa casa ministerial, com os irmãos, né? Então, você pode preparar aí, né, o seu suco de uva, o pãozinho, porque a ceia no Shabat, queridos, é você estar falando, Yeshua, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Estou aqui trazendo toda a minha semana diante do Senhor e colocando minha produtividade diante de ti. Amém, queridos? É a maior alegria do ser humano é estar na presença do Senhor, né? O rei Davi, ele escreveu um salmo e ele disse, olha, é, o que mais me importa é estar diante dos teus átrios, né, Senhor? Não me afaste, não tire de mim a sua presença, Senhor, porque eu não saberia o que fazer, e viver, né, sem o Senhor. Amém, queridos? Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Obrigada, Pai querido, por esta semana produtiva, aonde, Senhor, nós vemos muitas palavras, o Senhor tem derramado muitas palavras. Pai, quero apresentar minha produtividade diante do Senhor. Senhor, todas as ministrações que foram desenvolvidas no seu amor. Quando na segunda-feira falamos que Yeshua é o amor, o tesouro desejável, e nós precisávamos ter aquele fogo apaixonado nos olhos por aquilo que o Pai ama. Na terça-feira, quando nós aprendemos, Senhor, que Neemias se colocou ali diante do Senhor, Pai, em amor, em paixão por aquilo que era a Jerusalém espiritual, a casa dos pais, a herança, a possessão, a pátria. Pai, obrigado, porque na quarta-feira o Senhor veio trazendo, Senhor, a palavra de homens distraídos, né? E Yeshua, pedra rejeitada pelos construtores. O Senhor nos ensinou, Pai, como que a igreja deve viver e agir. Ontem, o Senhor trouxe uma palavra poderosa sobre a manifestação dos frutos e o amor que é o Senhor para conosco. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter dito sim ao Pai e ter cumprido, Senhor, este plano de amor, o plano perfeito que é a salvação. Nos ajude, Senhor, nos livre de nós mesmos, nos livre, Senhor, do veneno da serpente. Precisamos entender quem é o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, perdão, nós nos arrependemos por todas as obras que constantemente nós praticamos, que muitas vezes não nos damos conta que isso fere o coração do Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nesse Shabat. Que através, Senhor, desta palavra, Senhor, como o Senhor me trouxe ao coração, para ministrar 7 semanas, as 7 festas do Senhor, como um modelo de uso prático nas nossas vidas. Porque as festas, Senhor, falam a história das nossas vidas, a história da caminhada espiritual. Outrora nós aceitamos o Senhor Jesus e nós precisamos de toda a dinâmica deste memorial. As festas são portais memoriais aonde o Senhor está completamente sendo manifesto novamente em nossas vidas. Ah, Senhor, fala conosco através dessa festa chamada a festa dos pães ázimos, né? Hamatzot, ázimos, né?
que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, Espírito de vida, Espírito Santo do Senhor. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja, amém, queridos, em nome de Jesus? E especial Shabat, festas bíblicas, histórias das nossas vidas. Hoje nós vamos falar das festas dos pães ázimos. Quando ela acontecia? Bom, Shabat passado, nós aprendemos sobre a Pessa, que é a primeira de todas, que foi quando o Senhor nos retirou do Egito, né? Para nos dar uma identidade. Outrora éramos escravos sobre o domínio, né? Dos espíritos. E aceitando o Cordeiro Santo, né? Nós praticamos um memorial em todo o Shabat, que é a ceia do Senhor, e eles praticando, né? Ali em Êxodo 12, a primeira festa que era Pessa, que é passagem, transição. O primeiro dia da Páscoa começa a se contar que são os 7 primeiros dias que eles estão ali. O Senhor falou: olha, tirem o fermento, né? Então, aquele pãozinho sem fermento tinha que ser feito sem fermento, tinha que sair às pressas, né? Então, muitas vezes, queridos, o Senhor precisa nos tirar às pressas de alguma situação, às pressas de um lugar, porque nós nos acostumamos com algumas coisas e às vezes é uma situação que está nos escravizando e nós vamos criando raízes e o Senhor não quer que seja desta forma, né? Então, aqui estamos nas festas, nessa festa maravilhosa. Olha só que eu preparei aqui para vocês, achei uma imagem linda, olha que linda, né? Maravilhosa. E olhando no nosso gráfico, é a segunda festa. Pensa, acontece no dia 14 do primeiro mês de Abib, né, ou Nissan, e no dia 15, que é o próximo, que é o primeiro dia ali do cumprimento da Páscoa, os 7 dias, começa já tirar essa fermentação. É tão interessante porque nesse primeiro dia a gente começa a contagem do Homer também, né? E aí é muito bonita essa parte porque a contagem do Homer são 50 dias, aonde o Senhor vai alinhando a nossa alma, né? Nesse momento de transição. Então, outrora, o Senhor tem etapas na vida do ser humano. E o ser humano passa por essas transições constantemente. É tão bonito a gente dar uma analisada nas questões da fase do ser humano, né? Então, a cada 7 anos, o ser humano, ele passa por uma transformação, né? Se você olhar lá, a criança até os 7 anos, né? Ela tem uma transformação, o cérebro ali, o órgão, né? A carne já está todo preparadinho, composto, né? As suas instâncias ali vão começar a funcionar. Depois, aos 14 anos, né? Que é uma fase ali da adolescência, da onde ele está firmando a sua identidade, a sua personalidade, né? Depois, aos 21, que é o início de uma vida adulta. E aí vai, 28, depois 35, 42. E aí vai, 49, é uma coisa assim. Aí você vai contando de 7 em 7 anos. E nessas fases de 7 em 7 anos, nós podemos ver a transformação em nossas vidas. Então, são fases importantíssimas em nome de Jesus. E vamos à nossa festa hoje. Aonde está escrito essa festa dos pães ázimos, né? Então, nós vamos ver ela em Levítico. Levítico, capítulo 23, a partir do verso 6 e 8. Então, aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comerás pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor ao 7º dia e haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Então, e o que eles tinham que fazer? E o que nós fazemos?
Então, nesses 7 dias, nós tiramos tudo que nós não consumimos nada que vai fermento. É, pães, bolos, farináceos, nada, 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 nada. São 7 dias aonde a gente fica ali mesmo consumindo, seria um jejum, né? A gente consome qualquer outra coisa, a gente toma água, aqui na minha casa a gente consome legumes e consome frutas, né? A gente come isso aí, come também a carne, que é a proteína, ovos, mas nada que vai farináceos nós consumimos, porque é um momento realmente espiritual. As festas do Senhor arremetem a alinhar a nossa alma ao espírito, ao Espírito do Senhor. Então, o que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos trabalhar o homem espiritual. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? E a festa dos pães asmos, né? Então, aqui eu coloquei uma figura, olha que graciosa, né? Falando das semanas, né? Que é uma semana. Era uma festa diretamente ligada à Páscoa, que comemorava a saída apressada dos israelitas do Egito e as dificuldades associadas ao êxodo. Na verdade, a celebração da festa dos pães asmos, né? Seguia imediatamente a Páscoa e era indissociável a ela, né? Então, não tinha como separar, né? Contexto do Êxodo. A Páscoa marcava a noite da última praga no Egito, quando o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas dos israelitas, protegendo-os do juízo de Deus. Após a morte dos primogênitos egípcios, e Faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem apressadamente, sem tempo para que o pão fermentasse. Por isso, Deus ordenou que eles comessem pães asmos por 7 dias, como memorial da libertação. Assim, essa festa tornou-se um símbolo contínuo da libertação e separação para o Senhor. Então, todas as vezes que nós vamos nos separar, um jejum, e vai tirar esses fermentos, porque o fermento, queridos, ele é algo que é um pouquinho que se coloca numa massa, né? Assim que vai fazer o pão, coloca um pouquinho e ele vira um montante, né? Então, nós precisamos entender por que que o Senhor colocou essa questão do fermento, a fermentação, né? E aqui eu fiz um gráfico muito bonito para vocês, olha que linda. A festa dos pães asmos, né? Uma configuração espiritual. Então, como que funciona? No contexto da saída do Egito, saída da casa da escravidão, os pães, ele representa o coração humano. E sem fermento, é o sentimento que ferve, né? Então, qual é que é o sentimento que ferve? Ontem nós aprendemos que é o veneno da serpente, que é o ódio, né? Então, ele é um sentimento que ele vai fervendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a pessoa fica tão envenenada que ela não consegue ver mais nada. Este é o fermento que o Senhor falou, olha, tirem, tirem, porque isso pode prejudicar vocês. Qual que é a duração, né, dessa configuração, dessa festa? 7 dias da semana. E uma vez por ano, né? Toda vez, uma vez por ano, era necessário ser lembrado este memorial. Contexto na área da libertação, libertos pelo Messias, né? João 3:3. E o fermento, que era a natureza do pecado. 1 Coríntios 5, 7, 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus, aleluia. Bom, duas figuras importantes desta festa espiritual para nós, pães e fermento. Nosso corpo e o veneno. Os pães se referem, né? Os pães sem fermento simboliza a pressa com que os israelitas tinham que sair do Egito e a necessidade de uma pureza espiritual. Sem fermento,
que é frequentemente usado como símbolo do pecado, da corrupção, da influência do mal. Comer pão sem fermento representava a necessidade de um afastamento do pecado e uma consagração ao Senhor. Como que era celebrada essa festa? Então, essa festa, ela tinha que ter a remoção do fermento, a oferta dos sacrifícios, a convocação santa e comer pães asmos, né? Da remoção do fermento, os 7 dias, né? Que eles tiravam tudo das casas, as casas não ficavam com nada, que tinha farinha e aí ia chegando esse dia, se ainda tivesse algum farináceo ali e tal, que tinha fermento, eles colocavam lá num lugar e ateavam fogo, queimavam, né? A oferta de sacrifícios, né? Diariamente eram oferecidos sacrifícios ao Senhor no templo. Uma convocação, né, que começava do primeiro ao sétimo dia, né? E alimentar-se desses pães como lembrança. Romanos 14, 4 ao 6. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para que o próprio Senhor, ele está, para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai. Mas estará firme porque poderoso é Deus para afirmar. Um faz diferença entre o dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor e o faz. E o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. O que significa isso aqui? Esse versículo está falando. Quem é tu que julgas o servo alheio? Então, nós temos uma tendência, queridos, muito habitual de olhar os nossos irmãos quando estão cometendo algum pecado, alguma coisa errada, nós vamos lá e começamos a julgar e apontar, olha, isso aqui está errado, isso está errado, está errado, está errado. Só que compete ao Senhor fazer isso. Porque muitas vezes nós estamos apontando o dedo para o nosso irmão e nós também não estamos 100%. É muito difícil, queridos, mesmo que a gente tire o fermento da nossa vida e procura andar em jejum e procura se consagrar, como nós estamos aqui nesses 50 dias, né, de Yom Kippur, nós estamos nos preparando, separando, mas mesmo assim, nós podemos cometer um erro. Então, é muito difícil nós apontarmos o nosso irmão. Então, às vezes hoje, nós estamos bem, mas nós não sabemos amanhã. Como que nós podemos julgar a pessoa? Compete nós colocarmos diante do Senhor e deixar que o Senhor julgue essa causa. Então, é muito difícil para que nós façamos isso. Então, é melhor que cada um, né, cuide de si. Porque já cuidando de nós mesmos dá muito trabalho, imagina, né? Nós cuidarmos de apontar o erro dos outros. Tem uma palavra que diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. E quando você ver o seu irmão caído, peça misericórdia ao Senhor, porque, queridos, é muito triste isso, né? É muito triste mesmo. A gente vê a pessoa, porque a composição de um ser cair para se levantar é tão difícil, queridos. É tão difícil. Às vezes, sabe, são marcas, são rastros que ficam para trás. E para você acabar limpando tudo isso, custa tempo, custa muito tempo. Significado espiritual da festa: santidade e separação do pecado. Então, nós estamos falando dessas festas todo Shabat, porque praticamente elas entrarão num novo ciclo de festas, olha, 2026. E ainda estamos, né, dentro dessas, essa aqui já passou, mas ainda vai vir algumas festas que nós vamos estar participando. Então, elas vão fazendo o quê? Elas vão santificando o ser humano, né? Para que nós não nos misturamos no pecado, o veneno da serpente, né, queridos? Em nome de Jesus. E
Olha que lindo, 1 Coríntios 5:6. O fermento simboliza o pecado e a impureza. E ao remover o fermento das suas casas, os israelitas expressavam sua necessidade de santidade. Olha que maravilhoso. Isso é muito importante, queridos, a necessidade da santidade. Isso é algo que tem que arder em nossos corações, como filhos do Senhor, como dependentes do Senhor, né? E olha a dependência de Deus. Então, o pão asmo simbolizava a provisão divina e a obediência ao Senhor, reconhecendo que a verdadeira segurança vem dele. Então, ele é o nosso Senhor, o nosso seguro, o nosso cuidador, né? Cristo e a festa dos pães asmos. No Novo Testamento, a festa dos pães asmos encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. E aí eu coloquei três, né? Olha aqui faltou um. Que era três. Olha, 3 pontos, né? Puxa. Bom, Jesus, o que representa a festa? Jesus é o pão da vida, sua morte e ressurreição e o chamado à santificação. Glória a Deus. O chamado à santificação. Jesus é o nosso pão da vida, queridos. Ele é o perfeito pão, né, que nós temos como o maior exemplo das nossas vidas. Glória a Deus, ele é um pão que não tem pecado, não tem fermentação. Muitas vezes nós, como igreja, nós esperamos avançar diante de tudo aquilo que o Senhor já nos deu como objetivo de avanço. Mas a gente não avança, por que nós não avançamos? Porque nós teremos que voltar às ordens. Que ordens? Nós somos agentes de um concerto, queridos, do reino. É para isso que nós aceitamos o Senhor Jesus e passamos pelas águas do batismo e adquirimos um selo, né, sendo propriedade exclusiva do Senhor. Então, nós nos tornamos agentes desse concerto no mundo. Que maravilhoso, né? Isso, todas as ordens que nós vamos vendo, Moisés, ele foi muito importante no trabalho da saída do êxodo, queridos, ali do Egito, mas ele não aguentou a pressão humana. E nós, como seres humanos, também passamos diariamente por isso. A pressão humana, a pressão que os seres humanos fazem sobre uma liderança, muitas vezes são muito desgastantes, né? E aí Moisés acabou ali, o Senhor falava assim, olha, toca na rocha, ele acabou batendo na rocha, ferindo, né? E fala que a rocha representava Jesus. Então, depois ele acabou perdendo a graça ali, né? A benevolência de ver a terra. Ele viu a terra, mas não entrou. De usufruir, desfrutar. Essa é a palavra, desfrutar. Então, muitas vezes nós estamos com a nossa produtividade espiritual muito baixa mesmo. E nós não damos conta que está baixa. Nós estamos fazendo tudo no automático. E isso não agrada o Senhor. Porque o Senhor quer que nós façamos de coração inteiro. A nossa motivação, né? Porque o quanto de amor o Senhor nos entregou por nós, e nós, será que nós estamos correspondendo com todo esse amor? É muito amor, queridos. As escrituras dizem ao nosso respeito como modelo e estilo de vida, mas acima de tudo, ele é o amor. Olha, ontem eu estava conversando com uma moça e ela estava falando para mim de uma situação bem difícil que ela está vivendo, né? Muito difícil mesmo, né? 2 crianças pequenas, sozinha. Ela estava contando para mim a história. E eu acabei falando para ela, leia os Salmos, né? Os Salmos, ele é recheado das experiências de Davi, tem ali de Moisés, tem os Salmos, né?
mas mostra todas as perseguições que Davi sofreu e como o Senhor foi remanejando para ele sair das situações, né? Mas eu esqueci de falar algo para ela, depois eu falei, ai, devia ter falado. Queridos, olha, a carta de 1 João, ela é bem pequenininha no fim, quase no finalzinho da Bíblia. Que carta que fala sobre o amor. Queridos, leiam. 1 João, que carta, é uma cartinha pequena, dá para você ler. Olha, a gente fez uma jornada uma vez, aqui no ministério, em 11 minutos você lê, todo dia lê ela inteirinha. É pequenininha, mas ensina tudo sobre o amor. Qual que é a doutrina dos céus? A doutrina dos céus continua sendo a mesma. Uma responsabilidade com a nossa missão diante da humanidade, né? Voltar para Yeshua, a pedra angular. Então, na palavra de Deus diz que a noiva adornada, ela, o seu cabelo está ataviada, né? Tudo trançadinho, cheio de pérolas. Olha que linda, queridas. Trançando pérolas nos cabelos. Deus está ataviando a sua igreja para que não somente você tenha um lindo vestido de noiva, mas pérolas nos seus cabelos. Amém? Não permita, queridos, não permita que nenhuma situação, nenhum veneno, nada possa tirar você do seu propósito, porque você sem propósito, o que seria de você? Não sobraria mais nada se tirasse o propósito das nossas vidas. Então, o Senhor, Ele prepara todas essas festas para que a gente continue sendo participantes dos propósitos, amando, fazendo, celebrando, colocando Jesus no centro sempre. As festas nos edificam, elas nos saram, nos curam. E o Senhor está bem às portas, né? Se a gente fizer a contagem que todo mundo já tem feito, que os rabinos, que Israel e todo mundo tem feito, os teólogos têm feito, de Adão a Abrão, dá 2000 anos. E de Abraão a Yeshua, 2000. E de Yeshua a nós, 2000. 6000 anos já se foram. 6 dias trabalharás, mas no sétimo virá o descanso do Senhor. Então, a qualquer momento, a qualquer festa de tabernáculos, aonde o Senhor Jesus vai voltar a buscar sua noiva, casar com a noiva, a qualquer tabernáculos, queridos, o Senhor pode vir buscar-nos. Então, nós precisamos nos santificar, nos alegrar, amar, fazer, continuar o trabalho do Senhor. É muito importante. Apressa em obedecer a Deus. O povo saiu do Egito apressadamente, mostrando a urgência de seguir Deus sem hesitação. Compromisso com a pureza. Assim como os israelitas removeram o fermento, os crentes devem remover o pecado das suas vidas. Provisão divina. Deus sempre provê para aqueles que que confiam nele. E a centralidade de Cristo, que é o cumprimento perfeito da festa, sendo nosso verdadeiro sustento e libertação. Então, todas as festas são proféticas, são visões do Espírito. O Senhor Jesus falou: eu não deixarei vocês órfãos e deixarei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo entra em todas as festas e vai manifestando todos os símbolos proféticos para que a gente jogue para a nossa alma, alinhe ela ao Espírito e coloque o nosso Espírito diante do Espírito de Deus e assim desfrutamos de todas as bênçãos do Cordeiro ainda em vida. Ah, mas a minha igreja não celebra as festas. E agora, o que que eu faço? Queridos, não é porque a sua igreja não celebra as festas que você perdeu a salvação. Salvação não tem nada a ver com a festa. A festa, ela significa vida de abundância no reino.
Ah, mas eu queria uma igreja que pratica as festas. Na Bíblia, você sabe o cumprimento de todas elas. E quando você está seguindo junto conosco, que estamos acompanhando as festas, você pode participar na sua casa, com a sua família e fazer, tá? Colocar na mesa, ser participante. A próxima festa, depois de Yom Kippur, tabernáculos. E ele tabernaculou, e ele habitou dentro de nós. Hoje nós somos o templo, né? O tabernáculo, aliás, do Senhor. Então o Senhor vem morar dentro de nós. É tão lindo, tem uma palavra em hebraico, bitahom, bitahom, dentro, dentro deles. O Senhor quer comunhão com a tua igreja. Eu vou casar com o Senhor e viver com Ele, né? Esse é o sonho e o desejo de toda noivinha. Casar com o noivo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber e por causa do dia de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Quem são que são as sombras das coisas futuras? Mas o corpo é de Cristo. Amém? Em nome de Jesus? Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Que você seja cheio e pleno em todas as festas, em todos os cunhos proféticos. Essas profecias vão se cumprir em nossas vidas. Então, todas as vezes que nós praticamos, nós estamos trazendo novamente à memória aquilo que me traz esperança. Glória a Deus. Por causa das suas misericórdias, não somos consumidos. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Tu és o Santo de Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nós queremos ser cheios e plenos do Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, as festas da nossa alma. Ó, Pai querido, que cada um, Senhor, possa receber das porções das festas. Que cada um seja edificado de Shabat a Shabat nesses 7 Shabats. Senhor, abençoe, Pai. Nos traz o amor derramado todos os dias através da sua palavra, para que sejamos edificados corpo, alma, espírito, a nossa mentalidade e os sentimentos do nosso coração. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. E encerramos a segunda semana de 7. Que você seja pleno, cheio e abundante, em nome de Jesus. E assim seja, amém? Até segunda-feira, em nome de Jesus. Shalom, shalom.